Então eu quero convidar você a nós avançarmos na carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos lá no capítulo 3 da primeira carta, 1 Coríntios capítulo 3. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Nós vamos ler hoje dos versículos 10 ao 17. 1 Coríntios 3, do 10 ao 17. Eu quero tomar a liberdade, pedir licença a vocês de estar usando hoje a tradução NTLH. Geralmente a gente usa a Almeida, a revista atualizada, mas ao longo da semana eu fui percebendo que essa deveria ser a tradução para entrarmos nesse texto com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de facilidade e absorvermos do que o Senhor tem para nós. Então, 1 Coríntios capítulo 10, um pouquinho antes, uma última frase do versículo 9, nós vamos começar aí então, e vamos decorrer até o versículo 17. Diz assim: vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa ou o galardão. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Feche seus olhos. Deus amado, Deus querido, nós nos rendemos à tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos dobramos à tua palavra e o que desejamos aqui nessa noite é conhecê-lo cada vez mais, com maior profundidade, com maior intensidade, com maior intencionalidade. Que o nosso coração seja colocado à prova hoje pela tua palavra e no agir do teu Espírito, para que este processo de amadurecimento, para que este processo de maturidade na nossa fé seja a cada dia, cada vez mais realçado, fortalecido e modificado para que sejamos ainda mais parecidos contigo. No nome precioso de Jesus. Amém. Pode se sentar. Vocês são também o edifício de Deus, usando, o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Agora sim,
usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum alicerce outro pode ser colocado. Meus irmãos, hoje eu me coloco como um construtor para conversar com outros construtores. Hoje eu me coloco como alguém que está edificando para conversar com outros que igualmente estão edificando. Tudo aquilo que nós somos convidados ao longo da nossa jornada a edificarmos. E quando temos o nosso coração inclinado a fazermos com excelência, ou sabemos que aquilo é algo valioso para nós, seja um puxadinho, seja a tua casa própria, seja um barracão atrás do teu lar, seja um edifício comercial, seja alguma coisa, nós sabemos que para que aquilo dure, precisa ser feito com excelência, com precisão, com primazia, precisa ser feito com zelo. Quando olhamos para uma fundação ou encontramos uma fundação para iniciarmos o processo, nós precisamos saber qual é o tipo de fundação, qual é o tipo de metal, qual é o tipo de concreto, qual é o tamanho da sapata, das brocas, para que aquilo que será edificado naquele lugar fique de pé. E Paulo inicia essa conversa colocando aqui na figura do construtor e dizendo que a igreja de Cristo Jesus, o edifício do Senhor, e aqui nós temos o edifício como a mim e a você. Eu e você somos as pedras lavradas. Não é este prédio. O prédio, ele também tem o seu papel. A igreja física, a instituição, também tem o seu papel. E quando se fala da instituição igreja, nós precisamos entender que também é necessário primazia, também é necessário zelo, também é necessário cuidado, mas Paulo está falando aqui do edifício de Deus a respeito de mim e de você. E ele está falando que o fundamento é Jesus Cristo. Agora pense comigo, se eu e você temos o zelo para lidarmos com todas as obras da nossa jornada da vida, com zelo, com cuidado, com atenção, com cálculos, com medidas, com precisão, quanto mais quando eu e você somos convidados a edificar a partir de Cristo. A partir de Cristo. Pense comigo, eu e você fomos convidados para uma construção e nos achegamos nessa construção tentando entender o que estava antes de nós e olhamos então para a fundação dessa construção e vemos nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Deixa eu dizer algo a você, isso deve nos encher de temor, de seriedade, de zelo, de cautela, de cuidado, para que tudo aquilo que fizermos seja feito segundo os cálculos divinos, segundo a precisão celestial, porque essa é a proposta apresentada para nós, igreja. Jesus é o fundamento. E nós somos a edificação. Agora preste atenção, que coisa mais linda. É que todas as vezes que Paulo vai falar conosco, ele usa no plural, ele diz vocês. Ele fala nós. Mas quando ele vai falar da edificação, ele usa o singular, ele diz o templo, o prédio, a igreja. Porque quando nós somamos juntos,
nós entendemos que estamos edificando uma só coisa, um único lugar, a partir de uma só fundação, Cristo Jesus. Em Efésios 2:20, Paulo ainda vai dizer, numa outra carta, num outro ambiente, ele vai dizer: vocês são como um edifício, e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Meus amados, nós somos aqueles que somos agraciados pela obra, daqueles que vieram antes de nós, daqueles que edificaram para que pudéssemos ser colocados também juntamente, fazendo parte, compondo este prédio. Mas na mesma medida em que somos edificados, na mesma medida em que o Espírito Santo habita dentro de nós, há uma responsabilidade de que eu e você continuemos a edificação. Diga assim comigo nessa noite: eu fui convidado para continuar essa edificação. Esse é o convite. É por isso que hoje falamos de edificador para edificadores. É por isso que hoje falamos de construtor para construtores. Porque eu e você temos esse convite que Cristo Jesus nos fez. Agora, só construir não basta. Nós vamos entrar numa parte desse texto agora que Paulo vai trazer com muita clareza e muita precisão de que existem qualidades de obras. Qualidades de construção. Veja lá no versículo 12, ele continua dizendo: alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. Há claramente aqui um alerta para nós. Um alerta de que não basta ser um edificador. Não basta ter a mão na massa, não basta misturar algumas coisas na betoneira, não basta fazer algo simplesmente por fazer, porque existem qualidades, e se existem qualidades, existem aquelas que não servem. Versículo 13, olha aqui a prova disso. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. De cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Haverá um dia, meus irmãos, onde as nossas obras serão colocadas à prova. E aqui eu quero fazer um parênteses antes da gente continuar. Esse texto, Paulo não está trabalhando a questão da salvação. Paulo está trabalhando obras. Qual é a diferença? Salvação não se merece. Salvação é pela graça, somente pela graça. Salvação é favor imerecido de Deus. Salvação, Jesus morreu, abriu o caminho e todo aquele que nele crê é salvo. Amém? Somos povo escolhido, eleitos do Senhor. O Senhor está à porta, Ele bate, nós abrimos, Ele entra e faz morada. Isso é salvação. Mas obras é um outro departamento. Obras é um outro papo, é outro assunto, é outra pasta, é outra fundação. Porque é possível ser salvo e não apresentar obras. É possível. Paulo vai dizer aqui.
Mas haverá um dia em que seremos provados em tudo aquilo que nós fizemos ao longo da nossa jornada com Cristo. 2 Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 5, ele vai descrever isso um pouquinho mais. No versículo 10 ele vai dizer: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. Preste atenção, o Pai há de nos julgar há de nos julgar para a eternidade. E o Filho se colocou na frente e nos absolveu. Mas o Filho também vai nos julgar, não mais para a salvação, mas agora pelas obras. E aí o fogo provará aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim. E cada um vai receber o que merece. Ô louco. Mas agora, nossa pastor, eu achei que a Bíblia fosse socialista. Cada um vai receber o que merece. Cada um vai receber o que merece. De acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Palavra forte, meus irmãos. Palavra forte. Eu quero então decorrer, o tema dessa mensagem é 3 qualidades de obras. Eu quero decorrer contigo essas 3 qualidades que esse texto vai trabalhar para falar a respeito desse assunto tão importante e muitas vezes tão confundido no meio de nós. Você nunca fará obras para fazer valer a salvação. Isso é inviável, isso é biblicamente errado, isso não faz sentido. Mas, como Tiago disse, mostre-me tua fé e eu lhe mostrarei as minhas obras. O que ele diz com isso? Ele diz: aquele que de fato é salvo e compreendeu com profundidade o que Cristo fez na sua vida, tem obras para evidenciar. É aqui que mora o cerne do negócio. E aí então o texto vai discorrer essas três qualidades de obras. No versículo 14, nós vamos encontrar as obras que edificam a igreja. Versículo 14 diz: se alguém construir em cima do alicerce, resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Se o fogo do Senhor, no dia em que Jesus julgar as nossas obras, este fogo lamber as nossas obras e elas permanecerem intactas, então eu e você teremos a paga do Senhor. É o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que as nossas obras precisam ser a prova de fogo. O texto está dizendo que as nossas obras precisam se assemelhar a ouro, prata e pedras preciosas. Obras fortes, obras verdadeiras, que evidenciem algo legítimo, algo trabalhoso, algo sacrificial. Meus irmãos, se há uma palavra que não está na moda, é essa: sacrificial. Onde casamentos são desfeitos porque precisa-se de sacrifício e ninguém mais quer se sacrificar. Onde no trabalho as pessoas vão embora porque precisa se sacrificar, mas ninguém mais quer. Onde na escola as coisas agora estão desandando porque as pessoas precisam se inclinar a um sacrifício e ninguém mais quer se sacrificar a nada. E Deus está falando que as obras que edificam a igreja certamente são sacrificiais. Eu arrisco a dizer que no momento em que você estiver naquela encruzilhada, onde você for impelido a tomar uma postura sacrificial, e a tua carne, porque isso, amados, se tem algo que a nossa carne sabe muito bem fazer, é gritar por prazer, é gritar por se desvincular de compromisso, é gritar para dizer: eu não preciso disso.
E eu arrisco a dizer que no momento de maior entrega, de maior sacrifício, no momento em que você que é discipulador estiver naquele momento em que você fala, não, hoje eu não quero falar com aquela pessoa, hoje eu vou ficar no meu sofá, hoje eu não vou me meter na vida dele, hoje eu não vou falar, hoje eu não vou ler a palavra, ou hoje eu não vou ser o certinho do meu trabalho, ou hoje eu não vou fazer aquilo, eu não vou pregar o evangelho, hoje eu não vou acudir, eu não quero ser o bom samaritano hoje. É nesse momento que habita a maior recompensa que o Senhor tem para te dar no céu. É no momento em que você estiver quase largando a toalha, o Senhor está prestes a te dar um galardão, por causa de uma atitude de nobreza, de uma atitude de permanência, de uma atitude de persistência, de uma atitude onde você agora não vai mais fazer para o seu bel prazer, mas você vai fazer mesmo doendo, mesmo ardendo, mesmo em chamas, porque é melhor você viver aqui na terra em chamas, e a chama do dia do juízo de Jesus não consumir a tua obra, do que você viver aqui no bel prazer e no teu comodismo, e chegar no céu e não ter nada para oferecer para o teu Salvador. Obras que edificam a igreja. Nós vamos ter um momento de ceia nessa noite. E vamos nos lembrar do texto. O texto tão famoso da ceia, que perdura 2000 anos. Igrejas fazem em memória de Cristo Jesus. Sabe como começa? Na noite em que foi traído. Na noite em que foi traído. Obras que edificam a igreja são trabalhosas, são sacrificiais. O texto fala de um outro tipo de obra. Obras que eu intitulei aqui, que inflam a igreja. Versículo 15. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Ou seja, se o texto está falando que este construtor, evidencia ele como construtor, evidencia que ele tinha obras, mas evidencia que ele perderá, não só as obras como a recompensa, porque o fogo vai queimar o quê? Vai queimar a palha, vai queimar a madeira, vai queimar o capim. Porém, ele mesmo será salvo. Está vendo como são assuntos diferentes? Salvação, obras. Ele vai ser salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Imagina aquele sujeito chegando no céu, com a roupa cheirando a fumaça. Porque o fogo provador do Senhor lambeu as suas obras falsas, chegou tão perto dele, que ele vai aparentar como alguém que esteve perto do fogo. Como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Sabe, amados, nós somos chamados a dar frutos que permanecem, e não algo que simplesmente infle. Nós estamos vivendo, e aqui agora eu quero fazer um paralelo que você vai entender muito bem o que eu estou falando. O marketing está especializado em enganar o consumidor. Você já percebeu isso? Você vai no supermercado, você vai comprar uma caixa de bis, ela não tem mais o mesmo tamanho, não é? Você vai comprar uma barra de chocolate, ela não tem mais aquela mesma quantidade de peso. Você vai comprar as coisas, parece que elas diminuíram. E não é impressão, não, é verdade. Você vai pegar uma caixa de bombom, você já viu isso? Você pega a caixa de bombom, aí você abre aquela caixa de bombom, em primeiro lugar, vem menos bombom do que vinha antes, não é verdade? Ele está com mais gosto de açúcar do que de chocolate agora, não é verdade? Né? Você sente o açúcar quando você come. E outra coisa, tem ali uma estratégia mirabolante
fake para te enganar. Você abre a caixa de chocolate, você olha, aparentemente está lotada, porque tem um monte de bombom impresso no fundo da caixa. Não é verdade? Você fica até frustrado, porque você conta aquele que você gosta umas 4 vezes. E a hora que você vai pegar, você vê que só tem um. Meus amados, será que nas igrejas não é parecido? Quantidade nunca será sinônimo de qualidade. Nunca será. Imagine comigo aqui nessa noite, se nós bolássemos uma campanha do milagre da quitação da tua dívida. E nós colocássemos nas mídias sociais isso: o refúgio fará uma campanha do milagre da quitação da tua dívida, com voz de locutor. Ia lotar, meus irmãos, a gente ia ter 4, 5, 6 cultos no domingo aqui, ia faltar cadeira. Sim ou não? Agora, o que isso traz de amadurecimento para a fé? Vai fazer uma campanha de contentamento para você ver. Aprenda a contentar-se com aquilo que você já tem. E aí vem o povo na igreja, a gente vai ensinar: olha, seja contente com o que Deus te deu e não busque por mais. Você acha que vai lotar? Não adianta inflar. Porque o fogo vai pegar. E o que é que vai restar? Há uma responsabilidade, há um zelo, há uma consciência nessa obra, nessa edificação que nós precisamos ter. Quando nós vamos edificar a igreja do Senhor, nós nos preparamos, nós colocamos o EPS. Nós sabemos o que nós precisamos fazer, porque o construtor, o sumo construtor, nos ensina e nos aponta o caminho. Ele nos dá a direção e nos mostra como nós devemos edificar, como nós devemos proceder, o que nós devemos fazer que é de valor e aquilo que não é, para que não percamos tempo, para que a igreja então esteja pronta para a próxima fileira de pedras. Você já percebeu que quando há uma fundação e aqueles tijolos, né? Eu não gosto de usar tijolo porque lembra da Torre de Babel. Eu quero usar pedras aqui porque nós somos pedras lavradas. Cada um de nós é diferente um do outro. Nós não somos tijolos, nós somos pedras. Mas precisamos entender que essa edificação, ela precisa ser alicerçada. Sabe por quê? Porque se nós não estivermos alicerçados, a próxima geração vai despencar. Se nós não edificarmos com primazia, com excelência, com cristocentralidade, a próxima geração vai cair, e vai cair de muito alto, porque são 2000 anos de edificação. Pense na responsabilidade, pense no zelo, pense no cuidado, pense na atenção. O Senhor nos convida a refletirmos com profundidade quais tipos de obras que nós estamos edificando. Quais tipos de obras? Quais tipos de obras? Que culto você acha que lotaria mais? O culto da oração do teu milagre ou o culto da oração pelos missionários esquecidos? Nós precisamos olhar para tudo isso com profundidade, sabe por quê? Porque haverá um dia que com certeza nós olharemos para isso com profundidade. E nesse dia vai ser tarde demais. Porque nesse dia nós iremos assistir cada uma das nossas obras sendo provadas pelo fogo de Deus. E aqui eu quero dizer algo a você para te lembrar: não é a obra do teu cônjuge que vale, não é a obra do teu pai que vale, não é a obra do teu filho que vale, não é a obra da linhagem da tua família que vale, de onde você veio, quem foi que fez, quem que foram os teus ancestrais. O que vale, meu irmão e minha irmã, naquele dia, o que vai valer naquele dia foram as tuas obras, que você se inclinou, que você se sacrificou, que você cumpriu o propósito que Deus te deu. E eu estou falando aqui com uma abrangência muito maior do que servir na igreja. Porque eu poderia aqui agora usar desse texto para te convencer
a ficar só aqui, ostracionar dentro da igreja e gerar um pelotão de pessoas que farão o que for preciso para que essa casa funcione. Mas quando a Bíblia fala de obras, ela fala de todo tipo de obras. Ela fala da obra, quando você está lá no teu trabalho, não tem ninguém te vendo, e aquela pessoa está precisando de uma atenção, e só você pode dar essa atenção para ela. Ela fala de obras quando você é colocado como bom samaritano, andando para a direção de alguma coisa, e de repente você é interpelado por uma situação que você precisa reagir. A Bíblia fala de obras quando você está lá naquela discussão com o teu cônjuge, e você tem o privilégio de aquietar-se, e você tem o privilégio de mudar o ambiente daquela discussão. A Bíblia fala de obras quando não tem ninguém vendo, quando ela não é evidenciada por ninguém. São todos os tipos de obras que o Espírito Santo conduz você a fazer, quem valem. Claro, dentro da igreja também é óbvio. Amados, a igreja, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. A igreja local, ela é a simbologia, ela é a representação do corpo de Cristo. Nós devemos nos engajar em servir uns aos outros. Nós devemos fazer aquilo que há de necessidade para tirarmos o peso das costas que nós dizemos que amamos como a nós mesmos. Nós devemos nos inclinar em fazer de forma com primazia, com excelência, com graça, com zelo, porque sim, de fato, é algo de relevância. A igreja local é um modus operandi de Deus. Deus estabeleceu a igreja local para que a sua palavra seja pregada, para que o evangelho seja anunciado, para que os missionários sejam enviados, para que obreiros sejam levantados, para que discipulados aconteçam. Esse é o papel da igreja local e nós precisamos nos engajar. Mas não se engane, não para aqui não. Isso continua. Isso continua no teu trabalho, continua na tua casa, continua na tua escola, continua onde não tiver ninguém vendo. Lá está a oportunidade de você colecionar no seu galardão, na sua recompensa. Galardão significa recompensa, salário, coroa. No seu galardão, as obras que você está disposto a fazer. Ah, mas eu participei daquela igreja e nós enviamos missionários, fizemos isso, fizemos aquilo. Sim, é verdade. Mas não se esqueça que Paulo está falando não do coletivo, ele está falando do individual. O que você fez? Qual foi a tua parcela? Qual foi a tua porção? Obras que edificam a igreja, obras que inflam a igreja. Sabe? Eu gosto muito de imaginar algumas coisas que eu leio na palavra de Deus. E eu fiquei essa semana por alguns momentos imaginando quando eu me achegar na presença do Senhor, quando Jesus estiver passando pelo fogo que provará as obras, aquele que estiver à minha direita e eu serei o próximo. E todas as minhas obras aqui na minha frente. Se quais delas eu vou sentir a dor de não ter sido mais intencional, de não ter sido mais firme, de não ter sido mais rigoroso, de não ter sido mais persuasivo, de não ter me envolvido mais, com o ensino, com o fervor das verdades escriturais. Eu fico imaginando o fogo de Jesus provando as obras do meu irmão da direita, se aproximando das minhas, e eu ali naquele momento de reflexão profunda com respeito a todos os dias da minha vida. Quais das coisas eu vou me arrepender de ter feito meia boca, de ter feito de qualquer jeito, de ter feito de forma leviana, de ter feito só para mostrar, só para inflar, só para aparentar? E que hoje eu ainda posso corrigi-las, e que hoje eu ainda posso refletir profundamente, porque se eu ainda estou no ano aceitável do Senhor, se eu ainda estou respirando, se eu ainda estou vivendo aqui, eu tenho a oportunidade de mudar essa história, de mudar essa coleção de obras através da minha vida. E você também, e você também.
Sabe, queridos, Paulo sabia muitas vezes que estava sendo duro quando ele escrevia. Até mesmo para os coríntios, no capítulo 2, no versículo 1, a partir segunda carta aos coríntios, capítulo 1, do versículo 24 em diante, ele vai dizer assim: não estamos querendo mudar a sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Não estamos querendo mandar na sua fé, ele está dizendo aqui. Não estamos querendo mandar na sua fé. Talvez para alguns coríntios, Paulo era um mandão. Paulo era alguém que estava admoestando. E alguns ali talvez tinham uma postura do tipo assim: Paulo, por favor, para de ficar atazanando a gente. Vai cuidar da tua vida. A gente tem a nossa fé aqui muito bem estabelecida, ao ponto de ser necessário ele escrever, principalmente na segunda carta, quando ele vai recorrer aos mesmos assuntos da primeira carta, ele começa dizendo: não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes. Pelo contrário, entendam, queremos trabalhar com vocês, queremos cooperar com vocês, queremos colaborar com vocês, para que vocês sejam mais felizes ainda. E aqui há algo muito precioso que encontramos na jornada da maturidade. Quando nós entendemos que no processo do amadurecimento e no processo de compreendermos as verdades da palavra de Deus, deixamos de olhar como algo duro, como ordenança, mas agora como o servo da orelha furada, como alguém que toma a decisão por si para trilhar essa jornada, não agora mais como peso, como obrigação, não agora mais como paga para merecimento, mas agora por maturidade e amor e paixão pelo seu Senhor. É aqui que habita toda a diferença. No capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 11, mais uma vez ele vai dizer: sabemos o que quer dizer temer o Senhor. Paulo vai dizer: olha, preste atenção, porque nós sabemos que o que quer dizer temer ao Senhor, procuramos levar as pessoas para a verdade. É necessário que nasça um temor, é necessário que a responsabilidade, o zelo, sejam estabelecidos no coração. Deus nos conhece completamente, e aqui ele evidencia também o coração dele para com aquela igreja. Ele diz: amados, meu papel não é ser chato com vocês, meu papel não é ser duro com vocês, muito pelo contrário, eu faço isso por zelo ao Senhor, porque eu sei o que significa temer ao Senhor. Eu sei que o mesmo Deus que é amor, Ele também é juízo. O mesmo Deus que é graça, Ele também é fogo consumidor. O mesmo Deus que nos presenteia para uma liberdade, uma novidade de vida, também é o mesmo Deus que joga raio do céu e consome pessoas, que abre buraco e pessoas são engolidas, que manda um dilúvio para acabar com o planeta e deixar uma família viva. Esse é o nosso Deus, é o Deus da nossa fé. É o Deus que nos permite olhar e ler essas histórias, estes fatos históricos, estes acontecimentos. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia não é uma mitologia. As histórias do Antigo Testamento são reais, são verdadeiras. Ele consumiu muita gente, sim, quando a sua ira acendia. E este zelo precisa estar ainda vivo no nosso coração, para que a nossa fé, a nossa vida, a nossa jornada cristã seja de verdade. A Europa vive uma era pós-Deus. A Europa fez do cristianismo mitologia, mas nós não. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo do livro, nós somos o povo de Cristo Jesus. E o que a palavra diz, nós cremos. A gente não faz as crianças pintarem as historinhas lá em cima para
corroborarem com um momento mitológico. Amados, são princípios e valores sendo impregnados na cabeça daquelas crianças, para que quando elas cresçam, elas possam ir mais longe do que nós. Nós estamos edificando a igreja de Cristo Jesus. E ele diz: Deus nos conhece completamente, e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Paulo está dizendo: eu sou duro porque eu temo ao Senhor, mas eu espero que na minha dureza vocês saibam que no meu coração eu amo vocês. E eu, como pastor dessa igreja, faço das palavras de Paulo as minhas. Eu preferiria, na minha carnalidade, chegar aqui para você e dizer que você é o cara, e dizer que você vai conseguir, e dar um coaching top para você chegar na segunda-feira bombando no teu trabalho. Mas a palavra não me deixa. Os princípios do Senhor não me permitem, porque eu tenho que pregar o que está escrito, eu não tenho que inventar. Assim como você também tem que ler o que está escrito e cumprir e obedecer o que está escrito. Mas eu espero que ao longo dessa jornada você conheça o meu coração. Assim como Paulo, de forma graciosa, trouxe esse ensinamento aos coríntios. Veja, um pouco mais a fundo ainda, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 em diante, ele vai dizer: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando o outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém mesmo, olha só, veja a seriedade com que Paulo vai tratar a respeito de heresia, a respeito de deturpar o evangelho, a respeito de pregar alguma coisa que não seja a palavra de Deus. Ele vai dizer: se alguém anunciar versículo 8, mas se alguém, mesmo que sejamos nós, primeiro ele coloca o dele na reta, e ele diz assim: olha, eu me coloco à prova perante vocês. Se eu mudar o meu discurso, e aí ele continua dizendo, ou um anjo do céu, ainda que você viva uma teofania, ainda que você viva uma experiência da parte de Deus, ainda que você sonhe uma coisa muito louca e destoar do evangelho e ensinado no início, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Olha o que o texto vai dizer. Veja o coração de Paulo. Ainda que capaz de amar ao próximo como a si mesmo, a primazia, o seu coração, a sua inclinação não era buscar a aprovação das pessoas. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se tivesse, eu não seria servo de Cristo. Entenda, não é a respeito de aprovação no horizontal. Não é a respeito de você faz para mim, eu faço para você. Você está de bem comigo, eu estou de bem com você. Não é a respeito desse relacionamento que pode se tornar tão almático e perigoso, mas é a respeito de agradar a Deus e pregar a palavra, que é a única que liberta. É a única que liberta. Porque a aprovação horizontal escraviza, mas a palavra liberta. A palavra liberta.
obras que edificam a igreja, obras que inflam a igreja. E ele vai decorrer uma terceira obra. São as obras que destroem a igreja. Certamente, versículo 16, vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Preste atenção. Aquele que é usado para afastar alguém da fé está encarnando a própria serpente do Éden. Aquele que é usado para que com suas frustrações, os seus desencontros, o seu histórico, comunique a outros, enfraquecendo a fé de outros, levando outros a desistirem da igreja de Cristo Jesus, estão encarnando a própria serpente do Éden. Pessoas tóxicas, que colherão destruição se não se arrependerem. Pessoas que estão fazendo um desfavor para com a noiva de Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é sério demais. Isso é terrível demais. Lidar com a igreja de forma leviana é trajeto para a destruição de si mesmo. Lidar para com as coisas de Deus de forma leviana é ser um seguidor de Satanás. Eu não estou aqui dando indireta para ninguém, eu não estou aqui adressando uma história que está acontecendo, eu não estou aqui fazendo nada disso. Eu estou aqui oportunizando o momento em que nós estamos em Coríntios para alertar a você e levar você para um lugar de maturidade na fé. Eu estou aqui lembrando a cada um de nós que a igreja é o lugar que deve haver no nosso coração a maior primícia e o maior zelo para que sejamos então edificadores aprovados pelo Senhor. Se você edifica bem a tua família, glória a Deus, continue assim. Se você edifica bem a tua carreira, glória a Deus, continue assim. Mas eu quero dizer a você, edifique bem, ou melhor ainda, a tua igreja. O corpo de Cristo. As igrejas dessa cidade. Seja zeloso. Zeloso, cuidado com o que você vai falar. Cuidado com que você vai permitir o seu coração trilhar nas entrelinhas. Cuidado com os ambientes de sentimento. Dê ordem à tua mente. Tome rédea da situação. Não se permita enveredar-se a caminhos de destruição. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Eu não sei como te alertar de forma mais séria do que assim, lendo esse texto para você nessa noite. Cuidado com a falácia. Cuidado com as intrigas. Cuidado com as discórdias. Cuidado com as situações. Cuidado com os ambientes tóxicos. Lembre-se, de um jeito ou de outro, nós estamos edificando. Para o bem ou para o mal. Nós estamos edificando. Jesus, no capítulo 18 de Mateus, no versículo 6, ele diz: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar,
se alguém for culpado, que fez algo, que disse algo, que projetou algo, que promoveu algo, me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Seria melhor. Uma cena trágica dessa ainda seria melhor. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas, ele manifesta a tua soberania. Essas coisas tendem a acontecer, ele diz. Mas, ainda assim, ai do culpado. Ai do culpado. E o meu convite, nessa noite, para mim e para você, é trazer a consciência das obras. A consciência das obras que edificam. A consciência das obras que perduram, a consciência das obras que quando o fogo vier, elas permanecerão intactas. As obras sofredoras, as obras intencionais, as obras que estão favorecendo a edificação do reino de Deus. Queria chamar o louvor. Amados, nós estamos falando de obras que elas devem permanecer para a próxima geração. Obras que são geracionais. Obras que ainda ouvirão falar, ou mesmo que ninguém veja. Um legado será deixado, um testemunho será estabelecido, uma postura será tomada, e aqui, meus irmãos, cabe a cada um de nós essa decisão. Cabe a cada um de nós decidirmos colocarmos o nosso chapéu de obra, colocarmos o nosso colete, a nossa bota, e todos os dias nos inclinarmos para sermos relevantes para aqueles que estão ao nosso redor. Para fazermos algo de valor para aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu quero convidar você a uma profunda reflexão de tudo aquilo que você já viveu na tua jornada cristã. Das obras que agradam ao Senhor. Não das obras que você faz para se sentir bem. Não das obras que você faz para dar a si mesmo um tapinha nas costas. Para ficar de bem consigo. Para estar dialogando com o ambiente eclesiástico. Eu vou fazer ali porque eu tenho que fazer. Eu vou agir assim porque eu tenho que agir. Eu vou fazer daquele jeito porque o fulano me pediu, então eu vou fazer. Preste atenção que o que eu estou falando nessa noite, o que a palavra está nos apontando nessa noite, é algo muito mais profundo do que isso. É algo que diz respeito à tua revelação do que Deus fez por você. Não é um convencimento. Eu não estou aqui para te convencer. Sabe por quê? Porque quando um pastor convence ovelhas, ele constrói obras que inflam a igreja. Ele constrói obras que são temporais. Nossa, o pastor falou uma palavra hoje, olha, eu vou me alistar, eu vou fazer, eu vou servir, eu vou me envolver, eu vou lá, eu vou isso. Meu Deus, é verdade. Eu fui convencido de que eu preciso fazer. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Porque ai de mim tomar o lugar do Espírito Santo na tua vida.
Eu estou aqui para pregar a palavra, para que a consciência que só o Espírito traz para cada um de nós, de salvação, de cruz, um preço altíssimo foi pago. Salvação foi lhe presenteada. Aquilo que seria impossível alguém alcançar, Ele alcançou para mim e para você. E qual tem sido a nossa adoração para Ele? É uma questão de adoração, é uma questão de retribuição, é uma questão de reação. É uma questão de uma consciência, de um coração apaixonado, incendiado por algo que era impossível, que foi providenciado para nós. Ele foi e é e será para sempre a nossa providência. Nós vamos já nos lembrar disso com os elementos da ceia. Onde você estaria, meu amado, minha amada, se não fora o Senhor na tua vida? Ah, pastor, eu nunca fui uma pessoa tão ruim. Tá bom, então deixa eu mudar a pergunta. Onde você estará daqui 200 anos, se não fora o Senhor na tua vida? Pronto, acabou o argumento, né? Acabou. Porque a Bíblia fala de um lugar literal. E esse lugar literal é um lago de fogo e de enxofre. Esse lugar literal é o início da segunda morte. Esse lugar literal se chama inferno. Deixa eu te dizer algo, Ele não te livrou de uma vida dura, não. No mundo tereis aflições. Então não livrou. Livrou do que então? Ele te livrou de uma eternidade de arrependimento, de dor e pavor. Ele te livrou de uma eternidade onde não haveria mais solução se não for a Ele nas nossas vidas. E meu irmão e minha irmã, se isso não for o suficiente para nós nos dedicarmos a nossa vida inteira em sacrifício para Ele, não há mais nada que nos convença. Não há mais nada que nos convença. Se não houver gratidão no nosso coração pelo que está consumado nas nossas vidas para todo sempre, não haverá mais nada que te convença para viver a tua vida em dedicação a Cristo Jesus. Eu não estou aqui para ser superficial contigo, não. Eu não estou aqui para te convencer por mais 5 anos. Eu estou aqui para mudar o teu coração pelo poder do Espírito e pelo operar da palavra de Deus. Eu estou aqui para te apontar para a cruz. Eu estou aqui para te lembrar da palavra de Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, nós precisamos desesperadamente da revelação da obra dele, para que a nossa obra surta efeito. É por meio da obra dele que nós nos inspiramos. Ai de mim, se eu me inspirar pela obra do meu pastor, de alguém no YouTube, de uma pessoa, daquele outro. Ai de mim, se eu me inspirar por um sistema eclesiástico. Ai de mim, se eu me inspirar por causa de um livro que não seja a palavra de Deus revelada. Ai de mim, porque isso tudo tem prazo de validade. Isso vai te servir por algum tempo. E sabe o que vem depois? Frustração, machucadura. Vem depois sentimento de traição. Ah, me traíram, me usaram, me abusaram. Deixa eu te dizer algo. A cura desse sentimento, sabe qual é? É a profundidade da compreensão que você precisa ter de que o que você fez não foi para Deus.
Porque se há frustração, escute o que eu vou te dizer, se há frustração de você um dia ter sido usado e abusado, e você frustrou, e você estagnou, e você se machucou, você não fez para o Senhor, porque o Senhor nunca frustrará ninguém. O Senhor nunca frustrará ninguém. Se você fizer para Ele, tenha certeza absoluta que você vai fazer de todo o coração, porque sempre será em adoração e gratidão pelo que está consumado, pelo que Ele já fez. É aquele sentimento de liberdade que você pode caminhar e dizer: Senhor, não precisa de mais nada, não precisa mover mais nada. Se o meu trabalho não melhorar, tudo bem. Se o meu discipulado não melhorar, tudo bem. Se a minha vida matrimonial for assim, paciência. Mas eu serei um sacrifício vivo nas tuas mãos, e eu viverei o meu chamado, a minha vocação. Eu viverei a minha vida em louvor e gratidão e adoração, porque aquilo que era impossível está resolvido. Ah, meus irmãos, o que nos falta é a revelação da cruz. O que nos falta é a revelação do que Ele fez por nós. Assim nós poderemos suportar qualquer coisa, até ao ponto de sermos martirizados. Como é que alguém que fica frustrado com o cônjuge um dia vai ser martirizado? Não vai. Como é que alguém que fica emburrado porque não conseguiu a promoção do trabalho vai ser martirizado um dia? Não vai. Há algo mais profundo, há algo mais sólido, há algo mais intenso, há algo mais verdadeiro, há algo mais complexo, há algo mais lindo e há algo mais perfeito que eu e você precisamos compreender na profundidade da nossa fé, para que a nossa vida se torne mais leve. Quanto mais profundo olhamos para o alicerce, com mais leveza teremos a paz para edificar. É uma questão de fundamento. É uma questão de fundamento, é uma questão de fundação, é uma questão de revelação, é uma questão de entendimento, é uma questão de rema. Eu olho para a cruz, não precisa cantar essa não, mas eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Quantos de nós poderiam dizer isso hoje? E para a cruz eu vou. E para a cruz eu vou, como participante, não como espectador, não como pedinte, mas como participante. Participante, participante. Aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me para o vale da caveira, siga-me para o Gólgota, porque viver é Cristo. O lucro vem depois, o lucro vem depois, mas você está vivo aí, meu irmão, viva Cristo, viva Cristo. Digno de toda adoração, santo, santo, santo é o teu nome. Oh Deus, obrigado, obrigado Senhor Deus, pelo favor imerecido. Leva-nos Deus em segurança, abençoa a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco nessa semana, guarda-nos debaixo das tuas asas, Senhor Deus, e que as nossas obras possam, Senhor Deus, engrandecer o teu nome, sejam elas duradouras, sejam elas sacrificiais, sejam elas verdadeiras, sejam elas intensas, sejam elas legítimas, para que no dia em que nos encontrarmos contigo, possamos nos alegrar e receber a recompensa que só o Senhor nos dará, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, uma semana poderosa no Senhor.